Sejam muito bem-vindos ao podcast da Plenamente Instituto PlenaCast, com o patrocínio da Vox2U, a melhor escola e a maior escola da América Latina. E se você quiser mais informações, você pode encontrar no @ da Vox2U, vox2u.macaé. vox2u.macaé. Hoje a gente está aqui com ela, que é terapeuta floral, a Marisol. Seja muito bem-vinda. Ela que foi formada pela Unipaz em 2019 e vem trabalhando como terapeuta floral desde então. Então eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez para você, Marisol, e queria que você se apresentasse para a gente e dissesse para a gente onde a gente te encontra, como é que a gente faz para encontrar o seu trabalho, a sua terapia. Bom dia, gente. Meu nome é Marisol. Eu sou terapeuta floral. E, assim, a terapia floral, ela é um pouco diferente para quem está acostumado com o tratamento alopático, né? Que visam os sintomas para você tratar a pessoa. Então, assim, um exemplo. Se você está com uma dor de cabeça, você procura um remédio para dor de cabeça. A terapia floral, nós não agimos assim. Nós olhamos para a pessoa, levando em consideração que ela tem uma mente, que ela tem emoções, que ela tem relacionamentos, e é com isto que nós trabalhamos. Perfeito. E como é que a gente faz para encontrar essa metodologia aí que pega a causa raiz, que é o importante, né? O remédio, a gente chama de terapia justamente porque a gente quer ir lá no fundo. O remédio alopático, como você bem disse, ele atua no sintoma, e a sua terapia, você vai estar vendo a causa, o que causou aquilo, e tratando com uma substância que é muito mais, digamos, suave para o corpo, né? A palavra talvez não seja bem essa, você possa esclarecer melhor, mas você precisa dizer para as pessoas onde é que elas vão te encontrar para ter acesso a essa terapia. Você tem conta no Instagram, você atende pelo WhatsApp, como é que fazemos para te achar? Então, eu faço atendimento online também, presencial. Tenho o meu Instagram, que é o Flores que Cuidam, e lá vocês podem me mandar uma mensagem pelo direct ou me procurar pelo WhatsApp, tem na minha bio, né, o número do meu WhatsApp. Eu atendo presencial também, no Plenamente, e a terapia floral é muito importante, né, e é um tipo de terapia que todos nós podemos usar. Né? Não tem nenhum tipo de contraindicação, então, na terapia floral. Deixa eu só firmar aqui para as pessoas, para elas entenderem melhor. É @Flores que Cuidam. Isso. Se vocês quiserem encontrar a Marisol, você vai lá no Instagram e lá vai ter o link para o WhatsApp dela. Então, fala pra gente, todo mundo consegue ter acesso à terapia floral porque não tem contraindicação? Não. Não existe ninguém que não possa fazer uso das essências florais. Então, assim, eu atendo gestante, bebezinho, idoso, né? O que acontece é que a gente não pode substituir um tratamento médico necessário pelas essências florais. Mas pode ser trabalhado como complementar, Marisol? Sim, por isso que a gente faz parte de uma medicina integrativa. Eu trabalho junto com o médico, eu trabalho junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, no intuito de fortalecer o desafio de vida que aquela pessoa está enfrentando naquele momento. Né? Então, por exemplo, tem muitos pacientes que chegam no consultório com uma doença física, querendo substituir o tratamento médico pelas essências florais. Não, eu não posso fazer isso. Né? Um exemplo, então, tem pessoas que chegam no consultório querendo essa substituição. O exemplo de um câncer. Enquanto ela passa pela quimioterapia, muitas das vezes precisa passar pela psicoterapia por causa da perca de um membro. No caso, o exemplo das mulheres, o seio. Né? A terapia floral, ela ajuda a fortalecer o seu eu. Mas como que seria, então, nesse fortalecimento do seu eu? É para passar por esse desafio, que é um momento muito delicado, por exemplo, da quimioterapia? Da quimioterapia. Né? Existe também a parte, os efeitos que a quimioterapia deixa, né? A autoestima, o fortalecimento da sua autoestima. Qual que tem sido a maior procura hoje para você, de pessoas em casos? São casos, digamos, de ansiedade ou de pessoas com determinadas doenças? Qual que tem sido os casos mais recorrentes? Então, a gente lida com a promoção da saúde o tempo inteiro. E, assim, os casos que mais têm aparecido é o estresse. Né? As pessoas acham que o maior mal do século é a depressão.
e já é comprovado cientificamente que é o estresse. O estresse, ele propicia, ele desencadeia diversas doenças no organismo, doenças psicológicas, doenças físicas também. Com o estresse, você acaba desencadeando problemas outros na sua área física. Então, problemas cardiológicos, pressão alta, tem pessoas que têm uma insônia muito grande devido ao estresse. Então, acaba desencadeando todo um sistema, um problema físico na sua saúde. E as pessoas que chegam a procurar terapia floral, que é algo que é novo para muita gente, que não é muito bem compreendido, quais que são as dúvidas recorrentes? O que eles têm de maior dúvida, assim, de quanto ao funcionamento? Porque até onde eu, Anne, sei, são algumas gotinhas que a gente toma, às vezes não tenho certeza se é sublingual, se não tem necessidade, mas quais que são as maiores dúvidas? Esclarece para a gente, porque como é novo, algumas pessoas podem ainda ter muitas dúvidas, e aí o que você puder explicar para a gente? Então, as pessoas às vezes acham que o floral ele vai agir, conforme eu falei anteriormente, como uma medicação alopática. E o floral ele não é assim, então ele age nas nossas emoções. Eu costumo falar para todo mundo que eu atendo que o floral ele não trabalha sozinho. Ele lança a mão para que você possa agir da maneira mais equilibrada de acordo com os seus recursos. Então, o floral eles são gotinhas, são essências de flores. Eu trabalho mais especificamente com os florais de Bach, que foram os primeiros florais que surgiram na década de 30, são gotinhas e que você toma 4 vezes ao dia, porque o floral ele não trabalha por quantidade, e sim por frequência. Quanto mais tempo, quanto mais vezes ao dia você usar o floral, mais ele vai agindo naquilo que você precisa, naquele desequilíbrio. Então, tem florais para o medo, tem florais para te ajudar na preocupação com o outro, tem florais que te ajudam a entender o ritmo do outro. E a maior dúvida é por quanto tempo demora? Depende da gente, do que a gente está entregando, do que a gente vai se propor a mudar aquele desequilíbrio. Eu acredito que dentro de qualquer terapia, sim, a questão da autorresponsabilização é muito importante. As pessoas não podem transferir para o terapeuta, seja ele qual for, a responsabilidade de fazer uma mudança por ela. E sai de qualquer tipo de terapia com algumas indicações, com orientações. E aí ela precisa aplicar. E eu estou entendendo, embora eu tenha mencionado aqui que a terapia floral, ela é recente, não é que ela seja recente, a gente que não conhece tanto, ela não é tão difundida como poderia ser, uma vez que já é algo que foi descoberto já há muito tempo, assim como qualquer outro tipo de terapia integrativa. Mas muitas das vezes a gente precisa desse fórum aqui para levar o conhecimento das pessoas que existem essas outras coisas que podem ser de grande valia dentro de um tratamento mais convencional. E falando no aspecto do floral em si, ele vai, pelo que eu estou entendendo, ele vai te ajudar, vai te dar meios mais propícios para você atingir aquilo que você quer, mas depende de você também fazer determinadas mudanças. E eu queria saber também de você o seguinte: para as pessoas que fazem o uso do floral, que fazem as gotinhas, e você estava explicando aí que quanto mais vezes por dia, maior o efeito. Mas existe, assim, por exemplo, uma limitação por dia de quantidade? Você falou que recomenda 4 dias, mas se a pessoa passar, ou adianta a pessoa tomar muito mais do que isso, como é que seria? Não, você pode tomar quantas vezes você quiser. A gente coloca 4 vezes ao dia, porque até a própria farmácia, que a gente manda manipular, pede para manipular, precisa de uma prescrição. Mas você pode tomar várias vezes ao dia. Eu sempre indico, quando está naqueles casos mais difíceis, mais assim de SOS mesmo, eu falo para colocar as gotinhas na garrafa de água e ir bebendo durante o dia, no chazinho que a pessoa tiver costume de tomar, pode colocar no chazinho e ir tomando, porque ele não tem gosto, tem gosto ruim, e também não vai mudar o gosto da água ou do chá ou do que a pessoa estiver tomando. Então você pode tomar várias vezes ao dia. Perfeito. Existem florais também na parte tópica,
para bebezinho, por exemplo. Tem mães que não gostam, né, de dar, ficam com medo. Porque o floral, ele tem uma base que é o brandy, que a gente fala, que é o conhaque. Ele é 9 ml de conhaque e o restante de água e mais a essência. Então, tem mães que não gostam, né? Mas você pode usar o uso tópico. Pode colocar no banho, pode colocar no olhinho de massagem para poder estar fazendo massagem na criança, ou no idoso também, num creme. É bem legal você ter abordado isso, porque algumas pessoas, né, que principalmente têm vício em bebida, talvez a questão do tratamento da terapia floral pode trazer algum tipo de preocupação. Então, essa sua colocação de que pode ser feito uso tópico também vai derrubar essa resistência, né, de uma pessoa que possa ter com algum receio, né, e com razão de estar com contato direto, via oral, no caso, dessa substância. Uma curiosidade, gente, a Marisol, ela trabalha desde os 18 anos em farmácia. Então, ela conhece também muito os remédios, né? A alopatia, como a gente diz tecnicamente. Então, ela ter buscado essa abordagem através da terapia floral já é um indicativo sobre o que ela já conhece e conseguiu perceber com esses anos todos. Então, fala pra gente como é que tem sido a sua experiência nesses anos todos em balcão de farmácia, em venda de medicamento alopático. Eu comecei a trabalhar em farmácia, né, conforme você falou, desde os 18 anos. Eu morava no Rio, então me mudei para uma cidade menor e comecei a trabalhar em farmácia. Meu primeiro foi em farmácia de manipulação. E, por incrível que pareça, é a área que eu mais me identifico, né, de produzir, de estar produzindo, né, do que no balcão. Então, eu comecei a trabalhar na parte de manipulação. E foi aí que eu conheci os florais e a homeopatia, porque eu me especializei em manipular florais e homeopatia. Então, dali, eu me apaixonei por essa parte homeopática, que acaba sendo igual também, né? E eu comecei a trabalhar em farmácia e nunca mais parei até hoje. Estou até hoje trabalhando. E como você recebeu esse chamado para trabalhar como terapeuta floral? Qual foi o momento da virada para você que você pensou, bom, eu quero contribuir com o meu trabalho como terapeuta floral? Eu me mudei para cá, para Rio das Ostras, porque cidade pequena não tem muita oportunidade de cursos, de você se especializar em certas áreas. E eu me mudei para cá, para Rio das Ostras, e comecei a procurar também, né, nessa parte de terapia. Olhava muito o Instagram e achei um curso no Rio, que foi na Unipaz, no Rio de Janeiro, sobre terapeuta floral. E aí eu fiquei meio com medo. Te confesso que eu fiquei com medo, porque é muito complicado. Eu sempre trabalhei em farmácia, então você acaba se acomodando também, né? E com aquele receio, será que vai dar certo? Será que não vai? Vou, não vou? E graças a Deus também eu tive muito apoio da minha família. Não, Marisol, você vai. Você sempre gostou dos meus amigos quando eu liguei para falar que eu queria fazer, que eu tinha achado, e todo mundo falou, não, Marisol, você vai. Você sempre medicava a gente lá na farmácia, passava floral sem nem saber, sem nem estudar realmente. E isso me incentivou muito. E foi quando eu comecei a fazer o curso. E aí, a partir do curso, e agora você falou que está atendendo na Plenamente, você atende no 10º andar da Plenamente? Isso, no 10º andar. Ok, no Macaé Trade Center, para quem não sabe, a gente fica aqui localizado no centro de Macaé, mas no centro indo para os Cavaleiros. É um lugar estratégico aqui no viaduto. E quando você começou a atender presencial, qual foi o seu maior desafio e qual que foi a melhor coisa para você que aconteceu? O maior desafio foi o medo de não ter aprendido o suficiente. Né? Eu sempre tenho esse receio, eu sempre tento buscar mais, estudar e aquele receio, será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Será que eu vou saber, né, cuidar daquela pessoa? E a maior felicidade minha, a maior alegria é ver o retorno,
das pessoas mandarem para mim, falarem: Marisol, nossa, esse floral me ajudou muito. Eu passei por situações que acho que se fosse antes disso, eu não conseguiria ter passado. Eu acho que é o retorno positivo das pessoas para você. Isso vale do que paga qualquer coisa. Então, isso é a confirmação que você precisa, né? Será que eu estou fazendo? Será que está dando certo? Será que eu estou no caminho certo? É uma história engraçada, que eu faço atendimento online também e faço presencial, às vezes, a domicílio. Porque tem pessoas que se sentem mais à vontade em casa, então eu vou também na casa da pessoa para poder fazer o atendimento. E esse atendimento foi em Friburgo. Eu fiquei até assim, surpresa, né? E eu fui fazer o atendimento, era uma moça, né? E eu estava lá porque, assim, nos meus atendimentos, eu uso umas cartas, que são as fotos das flores. Porque eu gosto de estar fazendo essa dinâmica no primeiro atendimento, porque eu vejo que pelas cartas, o que a pessoa está vibrando naquele momento, o que a pessoa está sentindo naquele momento. E as pessoas, eu sempre brinco que o que vocês não me contam, as cartas me contam. As imagens me contam, porque é muito assim, é muito engraçado. E eu ali, atendendo, de repente o marido chegou. O marido da moça que você estava atendendo. Chegou. Eu não sei se ele achou que era algum tipo, né, de coisa de cartas, até eu explicar que aqui, né, que era um atendimento terapêutico. Eu sei que eu tive que até me impor mais um pouco, sabe? E ele acabou fazendo consulta comigo. Até hoje são meus clientes, são meus pacientes, né? Eu atendo ele, atendo a esposa e agora estou atendendo a filha. Então, assim, é uma coisa engraçada, porque as pessoas, às vezes, têm uma visão diferente da terapia, principalmente do floral. Porque quando a gente fala que ajuda nas nossas vibrações, ajuda nas nossas emoções, muitas pessoas, às vezes, acham que é um pouco místico aquilo, mas não é bem assim, né? Esse conceito de misticismo, né, ele é bastante difuso. Porque uma vez que a gente sabe que tudo é energia, que a gente está envolvido com qualquer coisa que esteja se movimentando, é energia. Isso é natural da Terra, do planeta Terra, né? É um planeta eletromagnético. Então, as pessoas atribuem essa questão ao misticismo falando de forma pejorativa, porque pode ser misticismo sim, no sentido de que a gente não compreende também, mas de forma pejorativa, isso é o desconhecimento. Então, essa série de podcasts que a gente vem fazer aqui também, principalmente quando a gente fala de terapia integrativa, é para levar informação para que você tenha acesso a algo que vai te ajudar, porque eu acredito que a gente quer resultado, né? A gente, enquanto ser humano, a gente quer algo que seja, que traga benefício, que atinja o nosso objetivo. E muitas das vezes a gente não consegue esse benefício por desconhecimento. Então, até para ajudar as pessoas a tirar essa mística do trabalho com floral, eu, pelo meu entendimento, aí você me corrige, tá? Você leva imagem de flores, porque o floral é feito também por flor. Vou pedir para você falar um pouquinho da composição dos florais. E a partir da flor que a pessoa se identifica quando olha, porque tem alguma coisa dentro dela, fazendo ela olhar para aquilo e escolher, você tem um direcionamento para fazer o floral para ela. Conta pra gente. Isso. Eu sempre peço para a pessoa escolher no mínimo umas 6 imagens. Né? Ali cada foto corresponde a um floral de Bach, que são são flores silvestres da Inglaterra. Bach, para quem ainda, né, não conhece, não sabe, foi o Edward Bach. Ele que descobriu as primeiras essências florais na década de 30. Ele era médico, né, homeopata também, e ele que descobriu essas essências. Então, as imagens eu mostro, porque tem muitas pessoas que no começo, logo no primeiro atendimento, não se abrem, né? Não gostam de falar. Então, eu uso dessa técnica para quebrar um pouco o gelo. E a partir dali, eu vou falando que cada flor vai ajudar no desequilíbrio. E é tão impressionante que as pessoas ficam assim, olhando, nossa, mas é isso mesmo? Nossa, mas eu não te contei, mas é isso que eu estou passando, é isso que eu estou vivenciando, é disso que eu preciso. Então, eu acho essa técnica muito legal. E a partir daquelas flores é que eu vou montar o floral para aquela pessoa no primeiro atendimento. Claro que quando tem mais alguma questão, eu acrescento,
né? Então, assim, conforme eu estava falando, as flores são silvestres, elas são colhidas, são postas numa vasilhinha de vidro, são desse jeito mesmo, são artesanal. São postas numa vasilhinha de vidro, a água precisa ser mineral, pura, e ali eles ficam, no mínimo, até umas 7 horas no sol. Só as flores. E eles são retirados com os cabinhos das flores. Daquela água é que a gente faz a matriz do floral. Então, é a partir dali que vem as outras composições, né? Que aí eles fazem a matriz. Da matriz, a gente ainda dilui. A gente vai colocar 9 ml de conhaque, 21 de água e 2 gotinhas de cada floral. Para vocês verem que a gente está falando com uma profissional aqui que não só prescreve, mas como já produziu, então ela sabe bem do que ela está falando. Porém, gente, não é para vocês ficarem tentando fazer poção mágica em casa, não. É meramente informativo aqui. E dentro dessa prescrição dos florais que você faz para as pessoas, qual que é a periodicidade das sessões que elas têm que te dar o retorno, ou não existe uma necessidade de uma segunda sessão? Seria só se ela estivesse sentindo algo mais? Como que é isso? Então, eu trabalho mensal. Por que eu trabalho assim? Tem terapeutas que até fazem de 15 em 15 dias, mas eu gosto de dar esse espaço para a pessoa se sentir, se perceber. Porque o floral ele é muito sutil. Então, por exemplo, tem pessoas, depende de cada pessoa, tem pessoas que vai sentir o efeito dele no segundo dia de uso, mas tem pessoas que prolonga mais. Então, assim, eu sempre dou esse retorno. Precisa ter também, realmente, o retorno para mim saber em quais questões a pessoa já melhorou. Né? Então, tem pessoas que falam assim, Marisol, vamos supor, na minha autoestima, eu já estou um pouco melhor, se esse for o caso. Mas tem outras questões que eu ainda preciso ser trabalhada, preciso trabalhar, preciso ter mais equilíbrio. Porque não é nem muito bom estar sempre usando o mesmo floral. Porque, para falar a verdade, a gente tem sempre uma questão todo dia para ser trabalhada. Eu falo que a gente precisa usar todos eles. Porque todos os dias a gente tem um desafio diferente na nossa vida. E o floral, ele te dá uma amplitude, sabe? Assim, ele te abre para você olhar a sua vida com mais leveza, com mais naturalidade, com os recursos que você possui. Então, eu trabalho dessa forma, sempre mensal. Ok. E, em média, um vidrinho de floral, ele dá para esse mês todo? Como é que é para a pessoa na prática? Ela vai numa primeira consulta com você, como você mesma disse, há aquela dinâmica, vai olhar as cartas intuitivamente para te dar um direcionamento sobre o que ela está sentindo, você vai fazer uma prescrição de um vidrinho. O que você acha a esse respeito? É acessível para aquelas pessoas que possam ter algum tipo de preocupação sobre isso, em comprar o floral? Como que é isso? Fala pra gente, um vidrinho dá para um mês, precisa de mais de um, como que é normalmente? Um vidrinho geralmente dura por uns 15 a 20 dias. Porque é um vidrinho de 30 ml. Então, como são 4 gotinhas, então, geralmente, se a pessoa fizer direitinho, dura entre uns 20 dias. O custo não é tão caro assim, né? Eu sempre prescrevo e peço para a pessoa manipular numa farmácia que ela tenha mais confiança, né? Numa farmácia de manipulação. E, geralmente, dura entre uns 15 a 20 dias. Nesse período, eu sempre vou conversando com a pessoa. Mando mensagem para saber como é que está se sentindo, peço para a pessoa até escrever, porque a correria do dia a dia, né, faz com que a gente até esqueça como a gente está se sentindo. Então, eu sempre peço, não lembra, escreve. Às vezes é um pensamento, uma coisa boba que você acha que passou despercebido, né, mas é aí que o floral está agindo. Então, eu estou sempre ligando, mandando mensagem, e aí, como é que você está? Está sentindo alguma diferença, alguma mudança? E a gente vai estar sempre se falando. E eu sempre peço para quando o floral acabar, aí a gente tenta marcar uma outra consulta. Eu sempre, né, vejo com a pessoa se
se ela quer continuar com o tratamento também, né? Porque tem pessoas que acham que já naquele vidrinho tá tudo bem. Então, ela que vai me falar. Então, eu estou sempre em contato também com o cliente para saber como anda, como está se sentindo. E a partir daí a gente marca outra consulta e refaz outro floral. Vamos falar aqui de um tema específico que é recorrente para mim dentro do meu consultório e que muitas das vezes eu recomendo esses outros tipos de terapia integrativa para ajudar. Para as mulheres, TPM, como é que você percebe o resultado da terapia floral nesse momento que é tão crítico na vida da mulher e que eu sempre falo, gente, vocês não podem ser refém da TPM, como se você não pudesse fazer nada a esse respeito. Para pensar, uma semana por mês, vamos dizer que você tenha 40 anos e menstrue desde os seus 15. Quanto de vida que você vai perdendo de forma desequilibrada por causa de TPM? Muitas vezes, pelo que eu já tive como experiência, terapias como terapia floral pode te ajudar. E aí, o que você tem a dizer pra gente? Então, tem florais que ajudam muito. Tem mulheres que se sentem abaixa a autoestima, fica muito irritada, ficam muito melancólicas. Então, existem florais que vai ajudar nesse desequilíbrio, né? Tem florais que ajudam a você ouvir com o coração o outro. E nesse período a gente fica bem estressado, bem... Eu, particularmente, eu choro. Eu falo para todo mundo, eu sou terapeuta, mas eu choro e eu preciso muito usar os meus florais. Então, eu falo que sempre antes, né, do período eu já começo. Aí, como eu fico muito melancólica, muito meio chorosa, eu já sei que ali tá pegando alguma coisa. Então, eu já começo a tomar as minhas gotinhas e aquilo vai... É muito suave, sabe? É muito sutil. E tem pessoas que realmente me procuram em relação a isso, até na farmácia mesmo, onde eu trabalho. Às vezes as pessoas chegam lá e querem uma indicação dos florais que já está até pronto lá, né? Porque tem uma linha de florais que vendem pronto. Eu, particularmente, não é que eu não indique, mas o floral, como ele cuida da pessoa. Então, eu sou diferente, você é diferente. O meu estresse, a maneira como eu lido, você lida diferente. Então, eu não gosto muito de indicar. Então, às vezes, eu sempre faço uma formulazinha ali por fora e... No final das contas, eu acho que, além da importância de ser algo que seja personalizado, tem uma outra coisa que é biológica. O nosso corpo, ele tende a se adaptar. Então, se você compra um mesmo floral, creio eu, com uma mesma composição, vai chegar um dado momento que ele não vai ter, não vai funcionar da mesma forma que funcionava antes. Isso é natural, o seu corpo vai se adaptar, vai se acostumar. O nosso corpo é inteligente, o nosso subconsciente é poderosíssimo, então a importância de você fazer um tratamento individualizado. No momento de um SOS, de uma correria, você comprar algo que seja massificado, né, algo que esteja pronto, pode te ajudar, mas é importante que você tenha aí o acesso a aquilo que é específico para você, aquilo que é personalizado e aquilo que vai ter um profissional olhando para você e para suas necessidades e fazendo com que elas sejam atendidas. Então, mais uma vez, você fazer a sua terapia, não é à toa que se chama terapia floral, né, que você vai estar com um profissional falando especificamente das suas emoções, como você muito bem disse, você sente de um jeito, eu sinto de outro jeito, então nada mais importante do que você, de fato, poder ter um tratamento individualizado. Além de tudo, você merece. E outra coisa que você falou, que eu acho importante reforçar, nós terapeutas somos seres humanos, então ela chora, eu choro, a gente sente dor. E aí isso é importante, sempre a gente ter isso em pauta, porque as pessoas olham e falam, mas não é terapeuta? Como é que tá? Como é que tem emoções? Opa, a gente tem emoção. E eu fiquei muito interessada nesse floral, e acho que todos os terapeutas deveriam também, de ouvir com o coração. Sim.
Então, eu já quero mesmo. Sim, pegando o que você falou, né? As pessoas às vezes acham que por a gente ser terapeuta, a gente não tem emoções. A gente não precisa sentir. Mas as emoções precisam ser sentidas. O que difere, o que vai ajudar, o que o floral vai ajudar, é como você vai sentir essas emoções. A raiva. É normal a pessoa sentir raiva. Mas o que não é legal é você sentir ter esse sentimento acumulando. E isso ir acumulando em você. Então, o floral ele vai ajudar a dissolver isso também em você. A te ajudar a você lidar com esse sentimento de uma maneira mais leve, de uma maneira diferente. Ok. Olha, esse nosso papo aqui tá uma delícia. Eu tô numa frequência aqui muito tranquilo, mas só que a gente está indo para o final. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Se você quiser deixar uma dica para as pessoas que estão te assistindo com relação ao seu trabalho, reforçar como que as pessoas fazem para te encontrar e para contratar o seu serviço. Então, sinta-se à vontade agora nessas suas considerações finais para falar com o seu público e com as pessoas que eu tenho certeza que a partir de agora vão começar a te procurar. Então, pessoal, como eu falei antes, a terapia floral ela equilibra as nossas emoções. Então, para você, né, que se sente, que está procurando um equilíbrio para as suas emoções, ansiedade, estresse, eu atendo online também, atendo presencial, conforme eu falei aqui no Plenamente, no 10º andar, em Macaé. E eu quero fazer um convite para vocês florescer. Vamos florescer juntas. Eu acho que eu posso ajudar a cada uma de vocês. Um beijo. Perfeito. Então vamos florescer, gente. Eu adorei essa ideia de florescer. Eu já quero florescer também. Ainda mais, agradeço imensamente pela sua contribuição, por trazer para a gente informação acerca dessa terapia integrativa que também é muito importante para cada um de nós. E dizer para vocês que aqui no Plenamente a gente tem espaços para você que é terapeuta, para você que é autônomo de qualquer outra área, e para você ser acolhido e ter um espaço para atender os seus pacientes, ter também aqui esse espaço para divulgar o seu trabalho. Então, convidar vocês a conhecer. Nós temos um site, plenamente.com.br, plenaminteinstituto.com.br. Então, dá uma olhada lá, você vai ter acesso a todos os profissionais que trabalham aqui com a gente, e eu convido vocês a virem aqui conversar com o Fábio, que é o nosso gestor, que vai te receber aqui com o maior carinho, te acolher, mostrar todas as salas, tem para todos os jeitos, todos os gostos. E agradecer mais uma vez por esse dia, por esse podcast, convidar vocês a continuarem aqui junto com a gente, recebendo muitas informações, muito conteúdo. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram é @AnneMancebo Hipnoterapeuta. Eu espero vocês lá. Um beijo, até a próxima.